Alô, amigos, bom dia. No Cidade Entrevista de hoje, desenvolvimento regional. O nosso convidado é o diretor-geral do BRDE, João Luiz Agner Reggiani. Diretor, bom dia. Obrigado por ter vindo. É um prazer recebê-lo, hein? Bom dia, Gelson. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui na Rede Massa e poder falar um pouco com a população da nossa região noroeste do Paraná. Reggiani, antes da gente entrar especificamente na atuação do BRDE, eu gostaria que o senhor definisse para a gente o que é o BRDE, como ele atua, quem são os donos e os interessados na sua atuação. Sim, importante a indagação até para contextualizar para quem está nos assistindo. O BRDE não é um banco de varejo, aquele banco que abriga contas poupanças, contas correntes, faz aplicações financeiras no mercado financeiro. É um banco de desenvolvimento, como o próprio nome diz. Faz parte do Sistema Nacional de Fomento, que é um sistema regido por uma legislação federal específica e por normas do Banco Central. E ele visa e tem por objetivo, missão, financiar negócios, né? Negócios novos ou ampliação de negócios já existentes. Tudo com o objetivo de estimular a economia nos 3 estados da região sul, né, que são, né, os estados controladores da instituição financeira, e também, né, o BRDE atua no Mato Grosso do Sul, operando o Fundo Constitucional que o estado do Mato Grosso do Sul tem por direito a acessar, que é um fundo federal, e que o BRDE foi a instituição escolhida pelo estado do Mato Grosso do Sul para realizar essas operações lá. Enfim, o BRDE é uma instituição de fomento de estilo econômico aos 3 estados da região sul e, portanto, é uma instituição pública estadual pertencente a esses 3 estados. Reggiani, há indícios de que nós estamos começando a sair da mais longa e profunda recessão econômica da história do país. Como é que o BRDE, como é que o banco enfrentou esse tranco? Veja, a atuação do BRDE nesse contexto de crise, ela foi extremamente importante para os 3 estados da região sul. Aqui no estado do Paraná, especificamente, o BRDE, em conjunto com a outra instituição estadual de fomento, que é a Fomento Paraná, teve uma atuação de extrema relevância, justamente porque, como atuam, são instituições que atuam no estímulo econômico do setor produtivo, né, desses 3 estados, e especificamente aqui do estado do Paraná, teve por missão justamente alavancar a economia nesta época de crise. Segurar a onda da economia. Segurar a onda, ou seja, nós ajudamos, né, o setor produtivo do estado a caminhar um pouco aí na contramão da crise, que essa é a missão das instituições de fomento que está previsto lá na lei federal que regulamenta o sistema de fomento nacional. E o BRDE cumpriu adequadamente a missão? Eu julgo que sim, Gelson. Julgo que sim, porque principalmente nesses últimos 2 anos, né, nós tivemos um desempenho da instituição acima até do esperado. Para você ter ideia, fechamos o nosso balanço agora no mês de março em relação ao ano de 2017, e o nosso balanço apontou no sentido de que o BRDE foi responsável por investimentos na ordem de 2,5 bilhões de reais na região sul. Ou seja, são números mais que expressivos em tempos de vacas magras e de crise econômica. Não tenha dúvida nenhuma. E só no estado do Paraná, Gelson, é importante ressaltar que desses 2,5 bilhões, em torno de 1 bilhão de reais veio para o estado do Paraná, foram injetados na economia do estado do Paraná por meio do BRDE, estimulando o setor produtivo dos vários segmentos, desde o setor cooperativo, agronegócio, essa era a pergunta, quem são os correntistas, entre aspas, do BRDE? Os nossos clientes são esses, né? Na verdade, são todos os segmentos do setor econômico, mas com mais ênfase o agronegócio, o cooperativismo, a indústria, o comércio, a área de prestação de serviços. Do pequeno ao grande, Reggiani? Do pequeno ao grande. Né? Nós trabalhamos em todas as escalas, em todos os, digamos, portes financeiros do segmento econômico. Né? Nós trabalhamos diretamente, né,
ou seja, o BRDE realizando as operações diretamente por meio da sua equipe, na agência de Curitiba, nos financiamentos de 250 mil para cima, ou seja, de 250 mil para 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões, 100 milhões de reais, e na escala menor, ou seja, de 250 mil reais para baixo, né, nós temos as nossas instituições parceiras conveniadas, por exemplo, o Sicredi, o Sicobi, né, temos o setor cooperativista, que também tem as suas instituições que repassam, né, os microcréditos que o BRDE fornece. Ou seja, nós trabalhamos desde o micro e pequeno empreendedor até o empreendedor de grande porte, que faz parte aqui da nossa economia da região sul. Bom, então é correto afirmar que o trabalho do BRE alcança hoje as duas bases da nossa economia. O agronegócio, que tem segurado a onda, a exemplo do BRDE durante esse período de crise, e os micro e pequenos empreendedores também. Sem dúvida, é justamente isso, Gelson. No Paraná especificamente, qual é o perfil desse tomador de recursos, Regiane? Ou ele é pulverizado nesses segmentos que o senhor acabou de citar? Ele é pulverizado, mas tem uma ênfase principalmente junto ao agronegócio. Agronegócio, né? Perfeito. E no cooperativismo. Nós temos, no estado do Paraná, é do teu conhecimento, um setor cooperativista fortíssimo, muito organizado, né? Nós temos no nosso portfólio de clientes como a Coamo, a Cocamar. Cocamar passou por aqui semana passada, o Zico, falando dos 55 anos da cooperativa, num vigor impressionante. Aqui de Maringá, né, cuja sede está aqui em Maringá. Temos lá a Copavel, né, temos a Agrária em Guarapuava, temos a Integrada, enfim, temos todo o setor cooperativista no nosso portfólio de clientes, pequenos, médios e grandes produtores rurais, né? Os negócios agrícolas que integram também pequenos agricultores, como a avicultura, piscicultura, a suinocultura, enfim, todo o segmento agropecuário e agrícola do nosso estado buscam recursos junto ao BRDE. Mas também, né, como é do seu conhecimento, o BRDE tem no seu portfólio de clientes, digamos, empreendedores urbanos, né, da indústria, do comércio, da área de prestação de serviços, enfim, todo o segmento econômico está ancorado, né, financeiramente no BRDE. E para você ter ideia, Gelson, na região sul, nos 3 estados de atuação do BRDE, por levantamento que nós temos, o BRDE tem atuação em 92% dos 1.096 municípios dos estados da região sul. Abrangência? Abrangência total. É mais fácil, eu sempre digo que é mais fácil você perguntar aonde não há, em que município não há um contrato ativo do BRDE, do que perguntar em quais municípios o BRDE está presente. Para não perder conexão com esse trecho da nossa conversa, e com certeza nesse momento tem alguém na frente da televisão, um pequeno empreendedor, um médio empreendedor, imaginando o seguinte: poxa vida, como é que eu faço para pegar emprestado um dinheiro do BRDE, para tomar um recurso do BRDE, para impulsionar o meu negócio nesse momento? Começa onde? Que tipo de perfil ele precisa ter? Quais são as exigências mínimas para ele ser parceiro do BRDE? Em primeiro lugar, ter um CNPJ, ou seja, se tratar de um empreendedor individual ou, né, uma pessoa jurídica, né? Esse é o primeiro aspecto, né? O BRDE, não, até porque o sistema não permite, ele não empresta para a pessoa física. Como o BRDE, como eu disse há pouco, faz parte de um sistema de fomento que visa estimular economicamente... E não é um banco de varejo, né? E não é um banco de varejo, ele financia principalmente quem tem o CNPJ, ou como empreendedor individual, ou como pessoa jurídica tradicional, né, como se conhece no mercado. O passo para ter o acesso, né, ao conhecimento dos documentos que são necessários são 2, né, os canais. Nós temos o site do BRDE, que é muito bem estruturado e didático, ele
Ele traz todas as explicações de todas as linhas que o banco oferece. Está localizado lá no endereço eletrônico www.brde.com.br, né? Ali, né, tem o checklist de toda a documentação necessária, quais são as linhas de financiamento que o BRDE repassa. E também temos um outro canal de contato com o BRDE, que eu julgo esse o mais importante para quem está nos assistindo, que é o prospector, ou seja, o agente do BRDE que visita as bases ou as regiões do Estado. Como nós não podemos ter agências por impedimento do Banco Central, como o Banco de Varejo tem, Perfeito. Nós temos equipes de agentes nossos que vão até o empreendedor, no local onde ele está situado com o seu negócio, para conhecer a sua realidade econômica, social, verificar as suas dificuldades, dar todas as orientações Perfeito. que são necessárias, que na verdade, Gelson, acaba sendo uma assessoria embutida no Sem atendimento, dúvida, sem né? dúvida. Que se o empreendedor fosse pagar isso no mercado comum, custaria caro, e o BRDE automaticamente, naturalmente oferece. Além de isso ser, aqui. Regiane, uma garantia para o negócio, para quem está tomando o empréstimo e para a instituição também, né? Não tenha dúvida nenhuma, porque, na verdade, esse contato do agente do BRDE com o empreendedor permite com que o agente do BRDE verifique quais são as melhores oportunidades de operações financeiras para o empreendedor. E como nós não somos banco de varejo, como, né, estou a repetir pela terceira vez, nós não temos, os estados controladores da instituição não têm por objetivo lucro pelo lucro, ou seja, o que o BRDE ganha com as operações financeiras, tudo que ela ganha, ela reverte em novos financiamentos, ou seja, ela capitaliza a própria instituição para ganhar melhores condições de financiamento. Então, não há aquele objetivo do nosso agente de esfolar o cliente. Meta. Exatamente, não há meta. Então, o atendimento sempre do agente financeiro do BRDE será voltado ao negócio, para que o negócio do empreendedor dê certo e fazendo com que ele tenha do agente do BRDE um colaborador para estruturar da melhor maneira financeira a linha financeira. Me permita um testemunho, então. Eu tenho um amigo ligado à área de máquinas que consultou o BRDE para fazer um investimento e quando ele recebeu a visita do consultor, o negócio que ele imaginava ficou melhor ainda. Exatamente. Porque o banco propôs uma alternativa muito mais inteligente, com uma outra linha de crédito, enfim, a coisa está voando e ele sobreviveu à crise graças a isso. Ô João, de onde sai o dinheiro do BRDE? Nós temos, Gelson, diversos parceiros, fundos de acesso, como chamamos, né? O nosso maior fundo de acesso é o BNDES, né, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, que é uma instituição federal que não se confunde com o BRDE, que muitas vezes as pessoas fazem essa confusão, confundem o BNDES com o BRDE. Não, o BRDE, como eu disse, é uma instituição de desenvolvimento, de fomento econômico, que pertence aos 3 estados da região sul. E o BNDES é o Banco da União, Banco Nacional de Desenvolvimento, que oferece fundos de financiamento. Então, um dos grandes fundos de acesso que nós temos é o BNDES. Mas temos também a FINEP, que é um fundo federal que visa o financiamento de projetos inovativos voltados à inovação, né? Operamos também o FCA, que é o Fundo Setorial Audiovisual, e para o FCA, que é o Fundo Setorial Audiovisual, nós operamos no Brasil todo. Perfeito. Que são linhas voltadas às produções cinematográficas, né? Que inclusive as pessoas, quando assistem filmes nacionais, muitas das vezes vem o logo do BRDE lá, é porque nós financiamos, né, essas produções cinematográficas. Nos habilitamos agora para operar na região sul o FUNGETUR, que é o Fundo Federal Geral de Turismo, para o financiamento de infraestrutura, hotelaria, enfim, tudo que diga respeito à estrutura turística dos nossos 3 estados da região sul. Estamos num processo de habilitação do FUNCAFé,
que é um fundo nacional de estímulo econômico e suporte financeiro para a agricultura cafeeira, né? E estamos também, Gelson, num processo histórico para a instituição tem 57 anos, e agora em março, pela primeira vez na história do banco, nós assinamos um contrato de captação internacional de recursos junto à Agência Francesa de Desenvolvimento, né, que é a AFD, que são linhas que visam financiamento de projetos socioambientais. Da ordem de quanto essa captação? Essa captação inicial de 50 milhões de euros, que equivale aproximadamente a 185 milhões de reais, para financiar projetos socioambientais, amigos da natureza, como se fala, fantástico, né? Fantástico. Energias renováveis, correta utilização de recursos hídricos. E abre porta para outras parcerias nessa modalidade internacional? Abre também. Nós estamos num processo de internacionalização da nossa instituição. Além da assinatura com a AFD agora em março, nós estamos num processo de negociação com a KfW, que é o Banco de Desenvolvimento da Alemanha, né? E com o BEI, que é o Banco Europeu de Desenvolvimento. Estamos iniciando tratativas com o Fomplata, que é um fundo internacional aqui da América do Sul, né? Localizado, inclusive tem sede aqui no Paraguai, para obras de infraestrutura nos municípios, né? E estamos num início também de processo de negociação com o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, Perfeito. Que é um banco focado em linhas de financiamento para infraestrutura também no setor público. Né? Regiane, e essas parcerias todas dão que lastro para o banco? De que número nós estamos falando? O que é que o BRDE tem em caixa hoje para fomentar o desenvolvimento? Veja, nós temos, Gelson, importante a tua indagação, para que as pessoas consigam dimensionar a amplitude do BRDE, nós temos hoje em ativos em torno de 17 bilhões de reais no banco. Esses ativos são compostos pelo patrimônio líquido da instituição, que hoje beira a casa aí de 2 bilhões e meio de reais, né, e de contratos ativos em torno de 13 bilhões e 700, 13 bilhões e 800 de reais, né? E também somado a esse valor o seu patrimônio físico, né? Perfeito. Então, os ativos totais da instituição BRDE hoje chegam à casa de aproximadamente 17 bilhões de reais. Como eu disse, em 2017, apesar da crise, financiamos na região sul 2 bilhões e meio de reais, sendo 1 bilhão de reais somente aqui no estado do Paraná. E mais importante ressaltar, para se ver a importância que o BRDE tem para o estado do Paraná, né? Dos contratos ativos, como eu disse, chega, né, nós batemos a casa de 13 bilhões e meio, né, 13 bilhões e meio atualmente em contratos ativos existentes na instituição financeira. 7 bilhões desses contratos foram pactuados aqui no estado do Paraná, ou seja, em torno de 7 bilhões de reais atualmente estão investidos por meio do BRDE no setor produtivo do estado do Paraná. Então, correto dizer que a nossa economia tem esse diferencial de Santa Catarina e Rio Grande do Sul? Não, sim, porque a nossa atuação, para se ter ideia, de atuação no Paraná, equivale a 42% das operações financeiras da instituição, ou seja, mais quase de um metade, terço, né? Quase metade, bem mais de um terço das operações que o BRDE realiza na região sul no Paraná. São realizadas aqui no Paraná. João, vamos fazer um intervalo rapidinho? Vamos. Daqui a pouco a segunda parte da nossa conversa com o João Luiz Agner Regiane, que é o diretor de operações do BRDE. Vamos entender um pouco mais como é que funciona a gestão do banco e em tempos de crise vamos falar de inadimplência. Não saia daí. Até já.
Estamos de volta com Cidade Entrevista. O programa de hoje é dedicado ao tema desenvolvimento regional. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o diretor de operações do BRDE, João Luiz Agner Regiani. Diretor, inadimplência. O varejo tem problema com inadimplência. E quem fomenta o desenvolvimento também tem? Não, veja, nós temos, né, um pequeno problema de inadimplência que, se comparado com a inadimplência no segmento financeiro tradicional, ou seja, se comparado com os bancos de varejo e em relação ao próprio sistema financeiro nacional, o nosso índice de inadimplência é pequeno. Né? Você veja que nós estamos hoje, atualmente, com um índice de inadimplência de 2,8%. Pequeno. É pequeno. A média nacional chega a quase 4%, né, reunindo o segmento financeiro como um todo, né, o setor financeiro nacional como um todo, mas isso se deve, Gelson, é importante ressaltar esse aspecto. Sim, claro. Isso se deve basicamente em razão do perfil de atendimento que nós damos para o nosso cliente, que tem a ver com aquilo que eu falei no bloco anterior. Porque veja só, quando o nosso agente vai até o empreendedor e tem essa oportunidade de fazer essa interação com o empreendedor e com o seu empreendimento, ou com o empreendimento que ele está procurando financiar, o agente do BRDE tem condições melhores de avaliar quais são as probabilidades de um negócio dar certo. Perfeito. Não só para proteger a instituição, mas para evitar uma inadimplência futura que vai danificar a saúde financeira do próprio empreendedor. Sim, proteger o empreendedor. Exatamente, também, né? Porque na medida em que nós nos protegemos enquanto instituição financeira, né, nós estamos ajudando o empreendedor a não se colocar numa situação que amanhã ou depois vai lhe comprometer o próprio patrimônio. Esse é o pulo do gato do controle da inadimplência do BRDE. Exatamente, o atendimento pessoal, personalíssimo, que realmente dá as condições de se buscar os melhores financiamentos. Regiane, tem dois temas para a gente tratar nesses últimos 5 minutos da nossa conversa. Primeiro, como é que funciona a gestão do BRDE? Porque se pertence aos estados, os estados mudam de comando a cada 4 anos. Exato. Como é que o banco flerta com a questão política administrativa? Há uma relação importante a tua indagação, porque no caso específico nosso, aqui nos 3 estados da região sul, há uma relação muito salutar com os nossos estados controladores. Nós tivemos agora, por exemplo, aqui no estado do Paraná, a transição entre o governador Beto Richa, o governo Richa, e a governadora Cida Borghetti, que acabou de tomar posse, e nós temos, né, nos nossos governantes uma parceria de visão em relação ao fomento econômico do nosso estado. Né? Nós tivemos lá o governador Beto Richa estimulando o banco a atuar da maneira que eu relatei, e sabemos, né, até porque já compartilhamos com a governadora Cida Borghetti, sabemos que ela também vem com esta visão extremamente positiva, que é se utilizar do BRDE como ferramenta para atuar nas crises, para atuar no desenvolvimento econômico, enfim, para atuar de uma maneira a gerar bem-estar social, gerando emprego, renda para a população. Ou seja, uma instituição com mais de 50 anos sabe muito bem lidar, né? Todo mundo sabe qual é o seu limite nesse processo, né, João? Exatamente. E nós somos, Gelson, importante ressaltar, nós somos 2 diretores em cada estado. Aqui no estado do Paraná, eu como diretor de operações e o presidente atual do BRDE, o ex-governador Orlando Pessutti. No estado de Santa Catarina, o doutor Renato Viana, Dr. Neuto de Conto, e no Rio Grande do Sul, Dr. Luiz Noronha, que está atualmente, né, como único diretor, uma vez que o Dr. Odacir Klein, que era o segundo diretor do Rio Grande do Sul, acabou de se afastar para assumir a Secretaria de Agricultura no estado do Rio Grande do Sul. Então nós somos 6 diretores, na verdade, 2 representando cada estado e contando com o apoio integral dos 3 governantes. Ô, Regiane, por falar em apoio, como é que é a relação do BRDE com o governo federal? Como é que o governo trata o BRDE, a União? Nós temos assim algumas questões ainda a serem resolvidas
com o governo federal, né? Tendências. Nós temos principalmente, Gelson, uma questão relacionada ao tratamento tributário que o BRDE recebe do governo federal. Nós somos tributados pelo governo federal em quase 50% do nosso lucro, né? Similarmente ao que acontece com uma instituição financeira de varejo. Mas não tem o mesmo propósito. Não tem o mesmo propósito. A BRDE trabalha com outra finalidade, logo não deveria pagar o mesmo tanto de impostos que as outras instituições. Então nós temos, na verdade, buscado, por meio das nossas representações políticas dos 3 estados, e aqui no estado do Paraná, por meio dos nossos deputados federais, né, pelo meio do deputado Mas qual federal, que é o entendimento da União para Barros, fazer isso com o BRDE? É que há um histórico nesse sentido que se consolidou no decorrer do tempo e que precisa ser mudado. Sim. Você veja só, Gelson, nesse contexto, eu faço parte como presidente da Comissão de Assuntos Operacionais da Associação Brasileira de Instituições de Desenvolvimento, a BDE. E nós lá na BDE, eu como representante do BRDE na Associação Brasileira, a BDE, nós desenvolvemos um estudo sobre o tratamento tributário que outras instituições recebem em outros países. E nós chegamos à conclusão de que no Brasil, ou o Brasil, é um dos únicos países aí, dentre as economias desenvolvidas, né, que trata as suas instituições de desenvolvimento da maneira que trata aqui no Brasil. Aliás, que maltrata as instituições que fomentam o desenvolvimento. Em quase 50%. Então você veja bem, em 2017, nós tivemos um lucro líquido, segundo o nosso balanço que fechamos agora, de 120 milhões de reais. Então a conta é muito simples de se fazer. Se nós tivermos um lucro líquido, que é pequeno comparado com instituições de varejo, porque a nossa margem de lucro é pequena, né? Se nós tivermos um lucro líquido de 120 milhões de reais, equivale a dizer que nós recolhemos o equivalente, ou seja, 120 milhões de reais de tributos para a União, que é dinheiro que vai para lá e não se sabe o que acontece. Se existisse uma redução da carga tributária, nós teríamos condições de reverter esses valores que deixariam de ser recolhidos como tributos para investimento nos próprios estados. Há luz no fim do túnel, Regiane? Nós temos expectativa de que sim, né? Nós temos a BDE, que é a Associação Brasileira de Instituições de Desenvolvimento, da qual nós fazemos parte, e liderando esse movimento junto com as nossas representações políticas. Temos aqui o deputado Ricardo Barros, comprometido também em nos ajudar com essa demanda, a governadora Cida Borghetti também, com esse objetivo de nos ajudar nesse sentido, porque nos ajudando ao BRDE, automaticamente vai estar se ajudando aos 3 estados da região sul, especialmente aqui o Paraná.